Temos algumas declarações do agora ministro interino da Justiça. A CNN prepara uma série de reportagens especiais sobre o 8 de janeiro de 2023, data que entrou para a história como o dia em que a democracia brasileira foi colocada em xeque. Nós ouvimos personalidades políticas que foram vítimas dos ataques, com seus postos de trabalho totalmente depredados, e jornalistas que cobriram tudo de perto e viram o conflito no berço político do país. Um dos entrevistados é justamente o ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Ele fala sobre como foi nomeado interventor federal no meio desses atos golpistas. Vamos conferir. Quando eu cheguei aqui no Ministério, fui um dos primeiros a chegar depois do ministro Flávio Dino, estava um ministro e algumas poucas pessoas. E no decorrer do processo foram chegando várias pessoas. E ali, com o avançar dos acontecimentos, a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, ficou clara a necessidade de agir naquele momento. E o ministro, o tempo inteiro, estava em linha com o presidente da República, que estava em São Paulo, discutindo que providências tomar, e até que chegou-se à conclusão de decretar a intervenção federal na segurança pública aqui do Distrito Federal. O momento grave exigia ação imediata, né? O interventor seria o ministro Flávio Dino. O presidente Lula e ele chegaram a redigir o decreto nomeando o ministro interventor federal. Porém, poucos minutos antes do presidente assinar o decreto, o ministro se lembrou de que já tinha sido diplomado senador e que a Constituição veda que ele, como senador, assuma qualquer outro cargo que não seja de ministro de Estado. Eu, naquele momento, eu estava muito apreensivo, vendo os acontecimentos e também olhando aqui pela lateral do Ministério, alguns manifestantes entrando aqui na área lateral sem ter muita resistência da Força Nacional que estava aqui. Tinham 5 ou 6 homens na lateral. Eu vi aquilo, achei que devia agir e aí desci pelas escadas rapidamente, me apresentei aos homens da Força Nacional, coloquei eles em linha na lateral e determinei que a partir daquele momento ninguém mais passasse, que eles não deixassem ninguém mais passar. E botei eles em linha. Quando eu virei para subir de volta, olhei para cima e vi o ministro Flávio Dino e o ministro Padilha. Eles me apontaram assim, eu não entendi direito o que estava acontecendo. Quando eu subi, que a chefe de gabinete me perguntou, falou: secretário, o seu nome é Ricardo Capelli, mas tem um outro nome no meio, é Garcia, né? Eu falei: Rafa, é Garcia, mas por que você quer meu nome? E aí ela falou: olha, o ministro disse que vai te nomear, o senhor vai ser o interventor federal na segurança pública do DF. Então eu soube através dela, né? Logo em seguida eu entrei na sala e o ministro me enviou o decreto já assinado pelo presidente pelo WhatsApp. Ele falou: olha, você a partir de agora está nomeado pelo presidente da República, o senhor já é o interventor federal, desça e assuma o comando do que está acontecendo. Ricardo Capelli também falou que o dia 8 de janeiro será lembrado não só como um caso de gestão de crise, não apenas uma questão de segurança pública, na verdade, também uma questão de gestão de crise. Vamos conferir. Ali não era segurança pública. Ali a gente estava tratando de gestão de crise, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de crise. Eu costumo dizer brincando que me entregaram um avião numa turbulência grave, caindo, e o nosso desafio era estabilizar o avião e colocar ele no solo suavemente com todo mundo vivo. E acho que foi isso que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu estabilizar a situação. A primeira semana foi muito tensa, mas a gente conseguiu estabilizar a situação, acalmar os ânimos, que era o nosso papel. A intervenção não podia
A pior coisa que você pode fazer numa situação de crise é elevar a temperatura. Nosso papel ali era agir com firmeza, mas com equilíbrio. Firmeza e com equilíbrio, com justeza nas ações. Enfim, conseguindo fazer o que tinha que ser feito, mas ao mesmo tempo resgatar a autoridade, o comando sobre a tropa do Distrito Federal. E o nosso desafio era esse, era estabilizar e fazer uma transição suave, pacífica, para devolver a segurança pública ao governo do Distrito Federal. Capelli também falou sobre o esquema de segurança que não conteve a multidão no início dos atos golpistas. Olha, sem dúvida alguma, houve muitos erros. Não há um plano operacional de segurança para o dia 8, porque a praxe qual é? A Secretaria de Segurança organiza um plano de ações integradas e a Polícia Militar desdobra o plano de ações integradas num plano operacional, que entra nos detalhes do dia. Quem vai ficar onde, quem vai fazer o quê, quantos homens, tem cavalaria, não tem, tem batalhão de choque, não tem. Esse plano não existe sobre o dia 8. Então isso demonstra uma falha grave, né? E o que eu encontrei no dia foi uma tropa atordoada, né? Sem comando. A tropa tinha perdido, o então comandante tinha perdido a capacidade de comandar a tropa e foi isso que a gente procurou restabelecer ao entrar. Nós andamos bastante com a tropa, né? Nós andamos aqui da altura do Ministério da Justiça até a entrada do setor militar urbano. São alguns quilômetros daqui até lá, efetuando prisões e esvaziando aqui os manifestantes da esplanada. O que eu posso afirmar é que, sem dúvida, houve falha, né? Coisas muito fora do padrão. Então, não ter plano operacional é completamente fora do padrão. As linhas, o número de homens aqui na esplanada, como não tem registro, mas pelas imagens que a gente vê, é completamente fora de padrão. As barreiras de contenção montadas completamente fora de padrão, né? E esses erros, eles colocaram em risco a vida de 44 policiais militares feridos.